Vamos abrir aí na página 15. Ela está lá dentro, o que ela está fazendo aqui, mas já ela está aí. Ela fez aquele, vai fazer aquele contraste lá e tá. Toda hora no banheiro. Deve estar no banheiro, só. Todo mundo abrindo na página 15. Vamos abrir na página 15. Vamos lá. O Ministério Pastoral, origens e implicações. Todos acharam? Página 15. Né? Contrário? Vamos lá. O Ministério Pastoral teve seu início quando Deus criou o universo. Deus começou o Ministério Pastoral, Luciano, quando começou o universo. Por quê? Porque desde então, Cristo se tornou o sumo sacerdote, tá? O sumo pastor, que tem guiado a cada pessoa. Lembra que nós já falamos aqui que Deus, antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. O plano de Deus já estava traçado antes mesmo dele fazer o mundo, ok? Tem guiado a cada pessoa que segue seus passos. Após a queda do homem, Deus desenvolveu o plano da redenção para a humanidade através de seu Filho. E conhecemos homens valorosos para divulgarem as boas novas da salvação. Essas pessoas que ele escolheu, somos nós, né? No Antigo Testamento encontramos o jovem Davi, um exemplo de pastor. Nós vamos falar de teologia pastoral, então o exemplo no Antigo Testamento de pastor, que vem a palavra pastor, né? É o próprio Davi, pastor de ovelhas, tá? E no Novo Testamento, quem é a figura que é usada? O próprio Senhor Jesus, que ele é o sumo pastor, ok? Bom, a palavra teologia pastoral, a frase teologia pastoral, nós sabemos que Deus, é Deus, né? Daí vem a palavra Theos, né? Seria Theos, seria Deus, ok? E logia, o que é mesmo? Estudo, né? Nós já cansamos de ouvir essa palavra. Ou seja, estudo, raciocínio, discurso, vem de logia, Theos de Deus, tá? Pastoral, aí vem a palavra, no latim, tá? Pastore, no latim, no hebraico, Raá, Jeová Raá, né? O Senhor é meu pastor. E no grego é poimé, tá? Poimé. Poimé no final, tá? Seria essas três raízes aí, então pastor, e raá e poimé, ok? Agora, no latim, o significado para pastor, ou pastor, é guardador de gado, de ovelha, tá? É o significado. Agora, no hebraico significa cuidar do rebanho, certo? E no hebraico, no grego, aliás, poimen, quer dizer dar pasto. Bom, então qual é a função do pastor? Quais são as funções dele, né? Como pastor. Então, no latim, pastor guardador de pasto. Então, a função do pastor, primeiro, é guardar, certo? Guardador de pasto, obrigado. Segundo, cuidador de rebanho. Então, a segunda função dele é cuidar. E a terceira função dele, qual é? Dar pasto. Então, seria alimentar, certo? Então, ele
Função é guardar do quê? Guardar o rebanho dos ataques do inimigo, das falsas doutrinas, cuidar do rebanho, cuidar no sentido emocional, no sentido de família, tá? E alimentar, dar uma boa alimentação, alimentação saudável, alimentação boa, a palavra de Deus, né? Que é conhecida na Bíblia como vários nomes, como leite, como água, como alimento, né? Por isso que a Bíblia fala que nós demos frutos e frutos bons, porque tem fruto ruim também, tá? Então não é só dar alimento, mas é dar um alimento saudável. Se você der um alimento que não seja saudável ou na hora errada, você pode matar. É isso que Pedro estava dizendo, né? Você não pode dar feijoada para uma criança. Mais ou menos é isso que Pedro disse. Você tem que dar um leite racional. Olha, o Paulo dizia, eu queria dar um alimento mais forte, mais só para você, mas vocês não estão preparados para isso. Então o pastor ele tem que saber quando o rebanho que ele está cuidando, o filho que ele está tendo na fé, é uma criança, já é um adulto, e ter essa percepção, ok? Então, a palavra teologia pastoral, ou seja, teologia seria o estudo de Deus, ok? E pastoral, essa é a definição que nós demos aqui para a palavra pastor. Nós vamos então iniciar essa matéria chamada teologia pastoral, mas vale a pena lembrar que isso aqui não é só para pastor não, irmãos. O que nós vamos aprender aqui serve para quem tem uma família, vai ser muito importante, para quem almeja ter uma família, para quem é um pastor, para quem almeja ser um pastor, para quem cuida de uma célula, de um grupo, um grupo de pessoas, círculo de oração, jovens, irmãs, varões, também serve, tá? Um pequeno, um grande grupo, ou para quem simplesmente é um cristão, tá? Tudo isso aqui serve para nós. Agora, o que nós vemos hoje em dia, infelizmente, é a falta em muitos lugares, do genuíno pastor, do verdadeiro pastor, que realmente exerce o seu cargo pastoral. E por isso esse cargo tem sido rechaçado, desvalorizado. É que nem aquela história, né, que uma professora perguntou, era começo de ano, e perguntou para os alunos: o que seu pai faz? Meu pai é engenheiro. Seu pai trabalha com o quê? Meu pai é médico. Seu pai trabalha com o quê? Meu pai é pedreiro. Aí perguntou para o menino, né, ele falou: o que seu pai faz? O que ele trabalha? Aí ele é pastor. Aí ele é pastor, mas ele trabalha? Quer dizer, ou ele só é pastor? Como se pastor não fosse um trabalho, não fosse um cargo, né? Eu penso assim, irmãos, todo pastor, antes de ser pastor, ele deveria fazer um curso de teologia, pelo menos de teologia pastoral, no mínimo de teologia pastoral. É por isso que infelizmente há muitas pessoas hoje despreparadas. E se você perguntar para ele: você fez uma teologia pastoral? Não. Fez um curso de teologia? Não. E aí você vê pessoas despreparadas. Você viu aí na internet, esse tempo atrás, tinha o nome de uma igreja lá, né? Não sei se chegou a ver, mas aí rechaçaram, né, o nome daquela igreja. Estava lá: Igreja Mocotó com Giló, Maná do Céu. E pior é que não é uma montagem, era o nome da igreja mesmo: Mocotó com Giló, Maná do Céu. De tanto o povo rechaçar aquilo, o povo bombardear, ele foi lá e apagou o Mocotó com Giló e deixou só Maná do Céu. Melhorou, né? Melhorou, mas falta o quê? Falta de preparo, né? E a gente vê nomes absurdos da igreja. Se o nome da igreja é absurdo, imagina o que o pastor ensina. O duro é quando tem o nome do camarada, né? Aí piorou, né? Piorou. Aí você vê os nomes registrados em cartório, né? Igreja A de Amor, Igreja Jesus foi ali, volta já, Igreja Jesus é show, Igreja Antiglobo, Igreja Puleiro dos Anjos. Tudo nome registrado. Se a igreja tem um nome desse, o que está sendo ensinado, a gente fica preocupado será que é uma doutrina sadia, é algo sadio que está sendo apresentado? Tá bom? Vamos ler aí, página 17. O que é teologia pastoral? Então vamos lá.
Eu vou resumir aí o que nós acabamos de descrever aqui, tá? Neste ponto, ponto 1 aí. Neste ponto verificaremos o conceito da teologia pastoral, analisando separadamente os termos teologia e pastoral. A palavra teologia é a soma de dois vocábulos gregos, theo, que significa Deus, e logia, que quer dizer estudo, raciocínio, discurso. Em síntese, teologia significa estudo de Deus. O pastor e teológico Aldonor Corrêa de Andrade define teologia como estudo ordenado e sistemático do supremo ser e de seu relacionamento com a humanidade. A palavra pastoral vem do vocábulo do latim pastor e guardador de pasto, hebraico, do vocábulo referente a ra'á, que significa cuidar do rebanho, e no grego o vocábulo correspondente a poimen, cujo sentido é dar pasto. Em resumo, podemos dizer que a teologia pastoral é o quê? É o ato de apacentar o rebanho de Deus, que é a igreja de Cristo. Abre aí na página 18, tem uma parte em negrito, um quadro em negrito. Teologia, conceito da teologia pastoral. Aqui em resumo, fazendo uma síntese, tá? Teologia pastoral é o quê? É a doutrina que estuda a vida e a função do pastor, em seus mais variados aspectos, como chamado. Olha o que envolve aí a teologia pastoral. Chamado, que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Liturgia, pregação, relacionamento, finanças, ética e fé. Você viu quanta coisa está envolvida com a teologia pastoral? Bom, no que se baseia a teologia pastoral? Se baseia em duas fontes, tá? Em duas fontes. Em uma fonte que a gente vai chamar de fonte primária. Que fonte primária é essa? Fonte primária, que é a Bíblia. É nisso que se fundamenta a teologia pastoral. E uma fonte secundária, que fonte secundária é essa? Secundária. A história da igreja. A história da igreja. Tá? Então, nessas duas fontes é baseado a teologia pastoral. Ok? Que a palavra de Deus não tinha como ser, senão ser na palavra de Deus. E depois, a gente vai ver aí da história da igreja, que essa fonte secundária são grandes homens de Deus, como por exemplo diz aqui no livro, Policarpo de Esmirna, né? Augustinho de Hipona, John Hus, por que não dizer Lutero, Dwight L. Moody, John Wesley, são os grandes homens aí, homens de Deus. Aqui para baixo fala alguns nomes a mais aqui também, não é aqui, ó. Martinho Lutero, João Calvino, Martin Bucer, Richard Baxter, Jonathan Edwards e muitos outros. Esse Jonathan Edwards, você conhece a história dele, né? É aquele que escreveu o livro Pecadores na Mão de um Deus Irado. Quando ele terminou, quando ele estava pregando o sermão, as pessoas, doutor, agarravam-se na cadeira com medo de ir para o inferno. As pessoas viam, parece que o céu estava se abrindo, que o chão estava se rachando, e as pessoas, o poder do sermão que ele ministrou, né? Spurgeon, né? Charles Spurgeon, tantos outros, ok? Bom, quais são os objetivos da teologia pastoral? A teologia pastoral, ela tem 4 pilares, tá? Vamos falar aí, vamos analisar um pouco esses 4 pilares, 4 objetivos claros e relevantes da teologia pastoral. Qual que é o primeiro? Página 20. E diz aí? Isso, levar o pastor a refletir. Qual que é a missão do pastor? Ganhar dinheiro? Ganhar fama? Não é? Eu pensei que era. Ser mais famoso? Não é? Não é. Tá. Qual é a missão dele? Conduzir a igreja, conduzir o rebanho, certo? É bom se lembrar que conduzir não é seduzir. Hoje tem pessoas que em vez de conduzir estão seduzindo, tá? É diferente.
Tem pessoas que foram chamadas, o pastor foi chamado para encaminhar o rebanho. E tem gente que em vez de encaminhar, ele em vez de encaminhar, está encaminhando, ele está enganando. Certo? E também de ensinar. E ensinar é diferente de manipular. Há pessoas que, quando falta algum argumento para ensinar, ele começa a manipular. E a manipulação é um problema sério, sério. Então, essa é a função do pastor: conduzir, encaminhar, ensinar o rebanho, conduzir as ovelhas, o rebanho de Deus. Bom, e a segunda função aí, qual é? Levar o pastor a ampliar a visão ministerial, tá? Aí nós vemos 3 pilares importantes a ampliar a visão ministerial. O ministério pastoral não se restringe ao púlpito, porque tem muitos pastores que são expert no púlpito, mas quando ele desce do púlpito, o que ele ganha no púlpito ele perde fora do púlpito. Não sei se você conhece algum, mas no púlpito eles convencem, eles emocionam, eles ganham, eles são usados por Deus, mas desceu do púlpito, na vida, no cotidiano, as suas condutas, como por exemplo dever para os outros, não pagar, charlatão, um monte de coisa aí querendo, né? Infelizmente é assim. Vamos lá. Para isso o pastor demanda para ele o quê? Uma palavra muito importante: ele saber administrar o seu tempo. E esse tempo aí ele tem que saber administrar bem com relação a quê? Primeiro pilar aqui, né? Deus. Aí sobrou 2 pilares aí, 2 coisas importantes, que é a igreja e a família. Qual é o segundo pilar mais importante? A igreja ou a família? Família. Há muitos anos atrás, muitos pastores sofreram porque eles invertiam isso. Eles priorizavam mais a igreja do que a família. E isso é um problema sério e perigoso. Primeiro, depois a família, tá? E depois a igreja. Ele tem que saber conciliar. Se ele gastar tempo só com Deus e esquecer a família e a igreja, não está certo. Certo? Se ele gastar seu tempo só com a família e esquecer de Deus e da igreja, está certo? Um pastor que cuida de Deus e da família, mas esquece da igreja, também está certo? Aí é que ele tem que saber conciliar essas 3 coisas. E as 3 coisas são importantes para o crescimento do reino de Deus. Oi? Uma pergunta. Antigamente, as igrejas eram um pouco mais controladas. Não duvido a Deus, é amor, uma outra, mas era mais controlado com questão aí de cultos e atividades. Ao passar dos anos, percebi que aumentou as atividades da igreja. Vamos dar um exemplo. Culto, determinados dias, outros dias, reunião de oração, atividades extras curriculares, e foi usando. Ensaio de teatro, ensaio de seguração, ensaio das irmãs. Então foi utilizando o tempo das pessoas por inteiro. Pode melhorar, pode no sentido que você fica mais em conexão com Deus, mas não atrapalhando a questão da família. Com certeza, porque aí a família começa a ficar de lado, né? Olha, eu conheci um pastor, para você ter uma ideia, que hoje ele, não sei se ele voltou, o pastor Valdeci provavelmente conheceu ele. Não vou citar a cidade aqui, mas conheceu ele. Uma cidade lá do lado do oeste paulista. Tá? Eu lembro que eu estava com ele e a esposa dele na casa do irmão, e a esposa falou assim: bem, e a igreja cresceu muito, a igreja explodiu naquela cidade, fez um templo muito lindo. Em quesito de igreja, 100. Tá? 100. Quesito de família, o que acontece? A esposa chegou com Deus, 100. A esposa chegou para ele e falou: bem, ali perto aqui tem aquele lugar que faz um passeio de barco, acaba 20 quilômetros ali, 30 quilômetros. Vamos fazer um passeio de barco no final de semana desse? A gente sair com a família um pouco, deixar um pouquinho as atividades da igreja. E sabe o que ele falou para ela? Não tentarás o Senhor teu Deus. Esse era fiel, hein? Resumindo a história, ele perdeu a família.
Perdeu a família. Porque ele valorizava a igreja, amém? Valorizava a Deus sim, mas não valorizou a família. E a Bíblia diz o que, irmão? Se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, se tornou pior do que os infiéis. A sua religião é vã, né? Então, tem que haver um equilíbrio entre igreja, família. Então o pastor precisa o que? Ampliar a sua visão ministerial e saber administrar o tempo. Diz aqui, né? Pregação, ensino e cuidado. Se o obreiro não souber conduzir perante esses 3 pilares, certamente seu ministério será um fracasso. A teologia pastoral contribui para que o obreiro desempenhe o seu ministério de forma equilibrada. Isso aqui não serve só para o pastor, serve? Não serve para a nossa vida também diária? Vamos supor que o marido chega em casa, crente ou descrente, os 2 casos, né? E onde está a irmã? A irmã não trabalha. Ficou o dia inteiro correndo atrás da atividade da igreja e saiu vazado para a igreja, com o ensaio das irmãs, ensaio do coral, ensaio não sei o quê. O marido chega com fome, não tem janta. Hã? Como é que ele vai se sentir? Se ele é crente, e se ele não é crente, piorou. Se ele não for servo de Deus, piorou. Então, as prioridades, existem prioridades que não podem ser mudadas. Tá? Não pode ser mudado. Filhos, por exemplo, ele precisa muito, não de presente, eles precisam de presença. Tá? Presença. Terceiro pilar, qual é? Terceiro conceito. O que diz aí? Levar pastores, a teologia pastoral, a finalidade dela não é levar pastores a não cometer equívoco no seu ministério. Se Deus não estiver ao lado do pastor, ele poderá cair em algumas ciladas ministeriais. Quais são essas ciladas materiais? Que é citado aí. Vamos ver se isso acontece nos nossos dias. Diz o nome da primeira aí. Materialismo. Tá? Materialismo. O que seria o materialismo? Tudo se preocupando com o terreno, com o vil metal, com as coisas desse mundo, com aquilo que é dessa terra, e esquecendo. É importante se preocupar com a parte administrativa, mas o materialismo é um problema sério. Tá? O jejum, a oração, o ensino da palavra, vai ficando de lado, vem os always, vem só o materialismo. Vamos construir, vamos fazer, vamos arrecadar, vamos fazer cantina, só o materialismo, vamos ter, vamos ser, vamos. O que mais aí? Qual é a outra? O que diz aí? Corrupção. Isso não pode haver na vida de um pastor, corrupção. Não precisa nem dizer, né? Aí já está dizendo tudo. Tá? Ser corrupto. Terceiro. Egoísmo. E por que não citar também egocentrismo? Só pensando nele, só pensando para ele, além de Gerson, além de levar vantagem em tudo, tá? Egoísmo. Eu faço, eu sou, eu tenho, eu aconteço. Se eu não fizesse, se eu não tivesse, eu não... Quarto, bendito seja eu, louvado seja eu, né? 4. Obsessão pelo poder. Obsessão pelo poder. Eu não vou ser só pastor local, não. Vou ser o presidente desse cara. Eu conheço gente assim. Eu vou ser o cara. Eu sou o cara. Quem vai ser sou eu. Se Deus não colocar, irmãos, a obsessão. O camarada fez uma igreja aqui. Não, tem que fazer uma igreja maior que ele. Eu tenho que ser o maior. Eu tenho que ter mais gente. Eu tenho que ter mais aparência. Eu tenho que. Obsessão pelo poder. E a obsessão pelo poder, ela traz um problema seríssimo, né? Quando a gente deixa de confiar no poder de Deus, que nós estamos sendo guiados por Deus e acreditamos no poder, né? Queremos poder, queremos. Vai ter mais aí? Espírito mercenário. Nem muito ainda. Acho que isso aí tá certinho. Espírito mercenário. O que é o espírito mercenário, hein? É aquele pastor que ele está preocupado com a lã da ovelha. Mercenário. Com o espírito mercenário que ele está preocupado com a lã da ovelha, não com a ferida da ovelha.
que eu posso arrancar dessa ovelha? O que eu vou tirar dessa ovelha? O que eu vou ganhar com essa ovelha? O que ela vai me lucrar? Ok? O que mais? Isso aí a gente vê muito, por exemplo, chega um doutor na igreja, um médico. Chega lá um camarada juiz. Opa. Ou aquele é um empresário. Engenheiro. Vamos deixa esse de lado, o empresário não perder ele, né? O que mais? Diz aí. Tem mais aí? Sexto. Ganância. Eu falei estrelismo? Não. Estrelismo. O que é estrelismo, hein? Pessoa que quer as luzes da ribalta. O que é estrela? Os outdoors. Vem de estrela, né? Quer brilhar, né? Quem brilha sou eu. Eu brilho. Eu sou o cara, eu sou o bom. Os outdoors, a luz da ribalta. Querem, né? E o problema do estrelismo é o seguinte, irmãos. Estrela que brilha muito, a gente tem que ficar preocupado. Porque a estrela só brilha quando não tem sol. Porque quando o sol brilha, você notou que a estrela não brilha? Então, se a estrela está brilhando, é falta o sol. E o sol quem é? Essa analogia aqui. Jesus. Então falta Jesus brilhar. Quando Jesus não brilha, quem brilha são as estrelas, o estrelismo. É isso? Eu cobro tanto de cachê, se não tiver tanto eu não prego. Se não tiver toalhinha na cor. Se não tiver toalhinha bordada da cor, eu quero isso, quero aquilo. Estrelismo é aquele negócio também, eu tenho que aparecer na mídia, eu tenho que ter tantos seguidores, eu tenho que... Pensando em, não evangelizar, pensando em ter mais e ser mais. O que mais? Tem mais algum aí? Ganância. Ganância a todas. A gente vê aí vários casos na Bíblia de ganância, né? Que levaram ao caso de Acã, o caso de Ananias e Safira, que é por causa da ganância deles, tá? O caso de Balaão, tantos outros casos de ganância, a pessoa ser gananciosa, ela não está preocupada, ela quer ganhar. Se vai ferir, se vai machucar, se não vai. O que mais? Tem mais alguma aí? Arrogância. Arrogante, ou coisa triste é pessoa arrogante, né? Só ele sabe, só ele entende, só ele faz, só é do jeito dele, se não for do jeito dele não está certo. Tem mais alguma aí? Hipocrisia. Hipocrisia, o que quer dizer a palavra hipocrisia? Jesus usou muito ela, hein? Jesus usou muito os fariseus, né? A palavra hipócrita, tá? A palavra hipócrita. Sabe o que é para fazer? Não faz e ajuda os outros. Em outras palavras. Ele, isso aí usava muito no teatro, né? A palavra hipócrita vem muito de teatro. O hipócrita é o personagem que ele entrava, saía de trás da cortina com uma máscara. Aí ele voltava com outra máscara. E era a mesma pessoa. Ele era um personagem, daqui a pouco ele saía, era outro personagem, saía, era outro personagem. É aquela pessoa que ele está no ambiente, é o camaleão. Ele é ali. Eu sou espírito, eu estou ali, eu sou espírito também. Aí o pessoal está bebendo, eu também sou daqueles que bebem. Eu estou no púlpito, eu sou o mais santarrão que existe. Entendeu? Ele aparenta ser uma coisa e não é. Isso vem hipocrisia, tá? Os fariseus, você lembra que Jesus falou para os fariseus? Fariseus hipócritas. E Jesus explicou por que vocês são hipócritas. Porque por fora vocês estão bonitos. Saqueadores, né? Por fora vocês estão, parece um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Por fora lindo, bem pintado, bem ornado, mas por dentro cheio de podridão. Tá? Isso é um dos... Estava referindo a hipocrisia. Tem mais algum aí? Não. Para acrescentar a lista? Tá bom também, né? Tá ótimo. Já deu, né? E o quarto aí? Quarto pilar aí. O que o pastor, né? Qual o objetivo também que ele tem que ter? Levar o quê? O objetivo dele é levar o crente a compreender a essência do serviço pastoral. Tá? Ou seja, a teologia pastoral não é uma disciplina que precisa ser estudada, não só apenas pelos obreiros, mas por todos os santos, né? Todos os santos. Nós temos que compreender a essência da teologia pastoral. Ok?
Aí tem até um versículo citado aí que os crentes devem obedecer e sujeitar aos pastores. Eles devem ser espelhos para essas pessoas. As pessoas elas se baseiam, né? Os seus pastores. Se baseiam. Tem uns aí que chega a basear tanto que chega até a imitar, né? Imita até o modo que o pastor fala. Já viu? Irmãos, meus. Sim ou não, irmãos? Imita a voz do pastor, do jeito que o pastor fala. A mão que como o pastor faz. Ele é um influenciador, então ele deve levar o crente, por isso que ele deve levar o crente a compreender o verdadeiro serviço pastoral, tá? Bom, aí nós vemos aí na página 21 a interpretação, página 21, a interdisciplinaridade da teologia pastoral. Teologia pastoral é uma matéria interdisciplinar, ou seja, ela tem várias ramificações. Nós vamos falar algumas delas só, tá? Em nossos dias se faz necessário que o pastor conhecer pelo menos a que nós vamos destacar agora. Não precisa conhecer todas, mas pelo menos ele tem que conhecer. E dói sabermos, por exemplo, você chegar para o pastor assim, ó, aqui diz que o pastor tem que conhecer homilética. Se você perguntar para ele, pastor, um dia eu perguntei para o pastor, o senhor fez homilética? Ele falou, não tenho ovo em casa não, mano. Acabou o ovo esse dia aí. E pior que ele não estava brincando, mano. Ele não estava brincando, ele estava falando sério. Eu cheguei perto de um presbítero que era dirigente de uma congregação, ele sentou perto de mim e falou, pastor, fala para mim, onde está aquele versículo mesmo que diz que não cai uma folha da árvore se não for pelo poder de Deus? Então eu falei, olha irmão, na verdade eu não achei ainda, eu acho que não tem, eu li a Bíblia várias vezes, não encontrei não. Eu acredito que não tem. Falei, não tem sim, lógico que tem. Falei, então eu faço o seguinte, o dia que o senhor achar, o senhor me fala também, eu também estou curioso para saber onde está. Ele está procurando até hoje, né? Agora você imagina, o que ele está ensinando a igreja, né? A base dele. Então, pelo menos algumas coisas, algumas disciplinas, tá? Que o pastor precisa conhecer. Qual é a primeira disciplina aí? Qual é a primeira? Vamos lá. Primeira disciplina, letra A. Teologia, certo? Que estuda as doutrinas, né? Teologia bíblica que estuda as doutrinas, que são apresentadas na Bíblia. Segunda, teologia sistemática. O que é teologia sistemática? A disciplina que estuda as doutrinas bíblicas de maneira organizada, né? De maneira organizada. Que época que ela foi escrita, como ela foi escrita, de forma lógica, ok? Sobre a doutrina de Deus, da criação do homem e tudo mais. Terceira doutrina, qual que é aí? Apologética. O que é apologética cristã? Sobre as seitas, né? Protege das seitas. Teve um pastor uma certa vez que chegaram na porta da igreja distribuindo o livro dos Mormons. E os irmãos aceitou e viu aquelas figurinhas bonitas, teve uns testemunhos de Jeová. Aí mostra aquelas figuras bonitas, a pessoa fica encantada, não conhece quase Bíblia. Aí falaram, pastor, vou distribuindo na porta, for distribuir na porta da igreja sobre os Mormons, senhor, precisa dar um estudo. O que ele fez? Desceu a lenha dos irmãos porque estava aceitando o livro dos Mormons, ficou bravo com os irmãos, vamos dizer em outras palavras, vamos dizer de forma chula, xingou os irmãos porque estava pegando, mas não explicou o porquê, que aquilo não deveria ser aceito. Não trouxe um estudo, dizendo, vamos ver na Bíblia por que não pode ser aceito, por que você não deve ser? Não, só xingou os irmãos. Onde vocês estão com a cabeça de aceitar isso aí, isso é do diabo, isso é do capeta, mas por que é do capeta, por que é do diabo? Ok? Qual que é a letra D aí? A hermenêutica. O que é a hermenêutica? É a disciplina dos princípios do fundamento da interpretação do texto. Homilética, nós acabamos de falar aí. O que é homilética mesmo? Nós já estudamos homilética. Quem já estudou sabe. O que é? A arte de pregar. Como eu prego o sermão? Para quem eu prego esse sermão? Eu vejo um auditório, só tem irmãos simples. Eu vou falar, né? No recôndito da minha alma. Pessoal, recôndito da minha alma. Tenho por venturoso ao potentíssimo festo. Não vai entender nada. Né?
Aí eu estou no auditório mais intelecto. Vou falar, nós fomos, nós vertemos, nós viemos. A pessoa que estão ali é simples, as pessoas são intelectas, que público, são todos evangélicos, são todos não cristãos. Todos cristãos, todos não são cristãos, a maioria não são evangélicos, eu começo a falar de barba, cabelo, bigode, saia, baritão. Ou a maioria que estão ali são evangélicos. Mas o senhor não acha que nós temos o nosso linguajar que ninguém perde? Vou dar um exemplo. O culto não é feito na maior parte deles, não são feitos para você convencer o pecador? Sim. Então você vai convencer o pecador de uma forma que você tem que falar a linguagem dele. Porque hoje tem igreja que o cara ministra uma palavra e ele usa o crentez que o cara que está na igreja pela primeira vez ele não vai entender. Não vai entender. Varão, né? Varão. Você está passando por um deserto, o cara está passando no deserto do Saara. Tá bom, tá calor, né? É deserto, vale, é um linguajar. O vaso, cadê um vaso? Tá vendo um vaso? Vaso, né? O vaso. É um linguajar que nós usamos, que a gente critica os manos. Mas a gente usa esse linguajar, que às vezes tem pessoa que vai na igreja e não vai entender nada. E não é só com relação à hermenêutica, coisa louvor. Tem um louvor que é lindo, irmãos, lindo, e muito cantado, tem milhões de visualização. Mas se a igreja tiver lá 60% não convertido, eu acredito que não deveria ser cantado. Vou dar um exemplo para você, aquele assim, ó. Pois um anel no meu dedo me tirou o medo. Nova sandália, do Morado, né? Louvor bonito, lindo. Mas a pessoa que não entende, não é que evangelho, não vai entender nunca esse louvor. Deixei minhas carroças, né? Abandonei meu barco no mar, mas não estou entendendo nada. Como é que é isso aí? Não, faz o teste, pega uma pessoa que não conhece Bíblia, nunca ouviu falar de Jesus, e mostra esse louvor e fala, explica para mim isso agora. Ele não vai te explicar nunca. Ele não conhece que aquilo ali está dizendo que larguei meus bois, a minha carroça está falando de Eliseu. A gente entende que está falando que Eliseu. E depois o anel no meu dedo está falando do filho pródigo, a gente já entende na hora. Mas a pessoa que não entende, vem uma salada de frutas na cabeça dela. E ela não vai entender que louvor nunca. Entendeu? A gente tem que entender o público que está ali ouvindo o louvor. Amém? Bom, a outra aí, homilética, missão e evangelismo. O pastor tem que entender de missão e evangelismo. Por quê? Isso é a tarefa primordial da igreja. Missão e evangelismo. História da igreja. Por que o pastor precisa entender da história da igreja? Para ele saber da onde veio as doutrinas, da onde veio a reforma. Se pessoa que fala assim, pastor, fala da reforma. Eu falo, irmão, lá em casa esse tempo atrás de jogar uma parede, eu coloquei lá o cimento lá, eu pus um piso, vai falar que reforma é isso. Ok? Ética cristã é a disciplina que estuda a conduta do cristão segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Tem que ter ética cristã. Para o pastor aprenda a conduzir corretamente perante a família, a igreja, a sociedade e as autoridades. Tá? O pastor tem que ter ética em tudo, né? Tem que na igreja, tem que ter ética diante das autoridades, e assim por diante. Aconselhamento pastoral. Se o pastor não souber aconselhar, ele mata. Eu já vi um pastor, na falta do gabarito do conhecimento pastoral, e eu fui, hoje ele é pastor. Mas cheguei, pastor, vai na casa dele. Por quê? O pastor estava brigando muito com a esposa não queria ir para a igreja. Na verdade, assim, a esposa não queria ir para a igreja desse pastor. Ela queria ir na igreja, mas não desse pastor. E ele queria ir na igreja que esse pastor estava. Aí o moço foi se aconselhar com o pastor, sabe o que ele falou? Mostra os 4 cantos da casa para ela e manda ela embora. Larga dela. E eu cheguei lá, ele já estava com a mala pronta. Vai embora. Mala pronta. Eu falei, não, mas não é assim não. Aí fui lá, conversei, orei e tal, oramos, eles choraram muito. Hoje ele é pastor. E está com a família até hoje. Mas aquele pastor vai falar, pastor, eu ouvi o conselho do pastor, eu ia largar, meter o pé em tudo aqui, meter o pé na barraca e embora. Um conselho errado, né? Pastor Fernando, voltando só um pouquinho sobre a ética.
que o senhor tem a dizer assim, rapidamente a respeito, para eu entender um pouquinho mais sobre isso? Só para clarear um pouquinho na minha mente a respeito disso. Que às vezes eu observo assim as pessoas do mundo, o comportamento delas, eu observo em relação aos obreiros, que eu estou me referindo. Eu observo que essas pessoas, vamos lá, vou citar um exemplo, essas pessoas que ocupam cargos públicos, não estou generalizando, tá? Os lugares onde eu estou andando, eu observo assim que muitas vezes essas pessoas do mundo têm ética. Eu sei que existem vários tipos de ética, porque a gente está falando da ética cristã, mas o senhor concorda que tem faltado, vamos dizer, bastante ética em cima de tribuna? Com Porque certeza. ele está falando sobre família, ética em várias etapas. Com certeza. O que a gente mais vê por aí é falta de ética cristã em cima das tribunas. Um grande problema que eu vejo é que às vezes a pessoa, o pastor da igreja, o líder da igreja, ele não prega a palavra, ele prega o problema da pessoa. Ele não foi feito para pregar o problema de pessoa, o culto foi feito para pregar a palavra. Então eu sei que existe alguma... Que na verdade se torna até um desabafo, né? Exatamente. Desabafo. Ética em todo... Só a ética cristã dá várias ramificações, né? Só a ética cristã, que nós vamos estudar mais para frente a ética cristã. E ética em tudo, né, irmão? A gente tem falta de... Um dia um camarada foi... Até ética... Por exemplo, o rapaz foi apresentar uma pessoa muito renovada lá em Brasília. E falou, está aqui, ó, o excelentíssimo senhor, doutor, em bacharel, ministro do Evangelho, Tiãozinho. Nossa, falou bem. Aí... E a falta de... Ele acabou com tudo, né, pastor? Ele foi lá e jogou um balde de areia em cima do... E a falta de ética, que nós falamos, na maneira de falar, na forma de falar, na forma de expressar, que tem ferido, machucado muitas pessoas. Porque o problema não é falar, é como se fala. Entendeu? Aí é a falta de ética. É o exemplo que eu já falei aqui em outras aulas, de como falar, é do menino, de um pai que recebeu uma carta do filho, estava estudando fora, e ele leu a carta e o filho estava escrito assim, pai, manda dinheiro para mim. Aí a mãe falou, não, a mãe falou para a esposa, ele é muito folgado, ele está pensando o quê? Não vou mandar dinheiro para ele não, ele que se vira. Acho que eu vou sustentar com ela da vida. Aí a esposa pegou a carta e falou, deixa eu ver o que está escrito. Ele falou, não, mas não está escrito assim. Falei, como que é? Não, bem, não está dizendo isso, ele está dizendo assim, ó, pai, manda dinheiro para mim. Não, então se é assim eu vou mandar o dinheiro. Não é o que se fala, é como se fala, né? A ética como você fala aquilo, né? A entonação com que você fala aquilo. E às vezes a gente quer ganhar as pessoas no grito, irmãos. Não se ganha poder. Quando falta sabedoria, aí entra a ignorância. Falta sabedoria para lidar com o assunto, vem a ignorância e tudo mais. A pessoa se torna ignorante. Tá? Vamos lá. E outra coisa, olha o que o pastor tem que ter também: educação musical na igreja. O que é? É a disciplina que estuda acerca da música na igreja, abrangendo a formação espiritual do músico. A prática musical é a técnica e estilo musical regido. Por quê? Ele tem que saber que estilo de igreja, de música pode entrar na igreja. Você acha que um funk é uma música boa para entrar, um ritmo de música bom para entrar na igreja? O que vocês acham? Não vai levar adoração nunca. Né? E a ética com o músico e com a música, tá? Que tipo de instrumento, tudo mais, tá? Vamos lá. E também com a administração eclesiástica, a disciplina que estuda os princípios de liderança da igreja local, bem como as suas reivindicações para administrar a igreja. Aqui está falando de administração eclesiástica nos dias atuais. Tem muitos pastores que são excelentes líderes espirituais, mas péssimos administradores. Em contrapartida, há ótimos administradores, mas péssimos líderes espirituais. Tem que haver um equilíbrio, certo? A minha pergunta é... Sim. Qual foi a parte J, educação cristã? Você falou Isso, né? Educação cristã, disciplina, estuda. Hoje tem muita gente, a igreja cheia de fogo, mas sem a palavra. Sem palavra. A igreja que tem fogo sem a palavra, para mim esse fogo é estranho. Porque o avivamento só vem pela palavra. Quando falta escola dominical, culto de ensino, tá? Para mim,
se torna fogo estranho. Aí a gente não vem só isso, né? Vem escola dominical, a gente pode incluir aqui teologia também é importante, tá? E assim por diante. Por isso que diz aí, eu acho que o educador Max Fuller, né, disse que aqueles que pastoreiam o rebanho também estão ensinando, e aqueles que ensinam também estão pastoreando. Ok? Aquele que Então, ensina é o que mais aprende, né? com certeza, com certeza. Primeira coisa, quando você ensina, a sua voz sai da boca, o primeiro ouvido que chega é o seu. Já chega, começa por Para aí. ensinar você é obrigado a estudar. A minha pergunta é: será que todos os pastores conhecem pelo menos estas matérias que destacamos aqui? E é metade. O problema maior é você pôr na cabeça da pessoa que ela precisa aprender alguma coisa. Aí a segunda pergunta é: se eles conhecem, será que estão colocando realmente em prática? E não é só conhecer e praticar, né? O problema é que a maioria não conhece. Aí fica difícil, né, Wesley? Até para praticar. Bom,